Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Amigos e amigas, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais descontraído, em que a gente vai bater um papo aqui sobre o livro Mensagens do Astral de Ramatiz. Porque, amigos, esse livro é de 1956, psicografado por Hercílio Mas, através do espírito Ramatiz. E a gente fez aí vários estudos aqui no canal sobre essa obra, e à medida que o tempo passa, vai ficando mais claro que Ramatiz, de fato, pode estar com a razão, né, quando ele trouxe para a gente que se aproximaria da Terra um astro que causaria efeitos dramáticos na nossa vida aqui no planeta Terra, e esse, de acordo com Ramatiz, faz parte desse processo de transição planetária. Bom, a fim de conectar os pontos, eu tive uma conversa aqui com a inteligência artificial e eu vou compartilhar agora a tela com vocês, e a gente vai tirar a limpo essa história, mas antes de mais nada, quero pedir para vocês que deixem um like. E se vocês verem o botão hypar, por favor, clique para que o nosso vídeo seja alavancado pela plataforma e chegue até mais pessoas, né? Bom, amigos, dito isso, vamos lá. Vou compartilhar agora a tela com vocês e vocês vão ver meu diálogo aqui com a inteligência artificial, e dessa forma vocês vão poder comprovar se Ramatiz está ou não com a razão. Dito isso, vamos lá. Bom, estou aqui no cantinho da tela para passar essa informação para vocês, e digam nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo de maneira mais informal, como se fosse aí um bate-papo e menos roteirizado, né? Digamos assim. Bom, é o seguinte, meus amigos, eu fiz a seguinte pergunta aqui, né, na inteligência artificial: quais são os sinais da aproximação do astro intruso segundo a obra Mensagens do Astral de Ramatiz? Bom, eu sei a resposta, mas eu queria saber da capacidade da inteligência artificial de enumerar aí esses sinais, né? Então, primeiramente, ela fez uma pesquisa sobre a obra de Ramatiz e trouxe com exatidão esses sinais. Então, vou ler para vocês quais são esses sinais, e vocês vão conectando os pontos, né, meus amigos, aí na mente de vocês, porque é o seguinte: Ramatiz trouxe a obra Mensagens do Astral em 1956. Em 1956, ele afirmou que haveria um degelo nos polos do planeta, e esse degelo vem acelerado aí ano após ano com o derretimento das calotas polares. E ele trouxe essa informação quando ninguém falava sobre o assunto aí das mudanças climáticas, né? Sendo assim, se ele estava certo com relação ao degelo nos polos, pode ser que ele também esteja certo com relação a outros tópicos abordados na obra Mensagens do Astral, cuja a gente tem uma playlist completa aí no nosso canal. E eu vou deixar o link fixado nos comentários. Então tá aqui, né, abaixo. Vamos ler aqui a resposta primeiramente. Na obra Mensagens do Astral, psicografada por Hercílio Mas, o espírito Ramatiz afirma que a aproximação do astro intruso causa profundas alterações magnéticas, físicas e climáticas na Terra. Esse planeta gigante e invisível aos olhos comuns atua como um imã. Ele limpa o planeta ao sugar os espíritos rebeldes e provocar a verticalização do eixo terrestre. Abaixo estão os principais sinais da presença e aproximação desse astro, dividido por categorias, né? A primeira divisão são os sinais na natureza e no clima. A atração magnética e o calor do astro desregulam os elementos do planeta. Então temos aqui desequilíbrio do clima, inversões térmicas severas, como ondas extremas de calor, meus amigos, e frio em locais inesperados, né? Então a gente tem aí na Europa um calor insuportável, principalmente na França, na Alemanha, que chega até mesmo a derreter aí o asfalto, algo simplesmente inédito aí para o continente europeu, né, meus amigos? Isso foi notícia aí no mundo todo, né? Então os franceses, os alemães não estão preparados para esse calor extremo. Então, mais um ponto aí para Ramatiz.
avanço das águas, elevação do nível dos mares e agitação incomum dos oceanos. A gente tem ventos destrutivos, aumento na frequência e intensidade de ciclones, furacões e tornados. 3 pontos para Ramatiz, né? Atividade geológica, crescimento no número de terremotos e erupções vulcânicas devido à pressão interna no núcleo do planeta Terra. Então, Ramatiz cravou aí certeiro com relação aos sinais da natureza. A gente tem aquele terremoto na Venezuela que ceifou aí milhares de vidas, já são mais de 2.000 mortos, infelizmente, aí na Venezuela. Toda a solidariedade aí para o povo venezuelano, que eles possam se reerguer e sair mais fortes, né, desse problema aí. Então, mas vamos continuar aqui porque a gente tem mais sinais aqui, segundo Ramatiz. Sinais magnéticos e astronômicos. O magnetismo do astro afeta o campo de força da Terra e o próprio sistema solar. Então, meus amigos, a Terra tem aí o chamado campo magnético da Terra, que é um escudo que protege o planeta contra os raios cósmicos, né? Então a ciência vem aí detectando que esse campo magnético da Terra vem se enfraquecendo ano após ano. Tá aqui, ó, enfraquecimento da proteção, queda na força do magnetismo terrestre e falha nas camadas de ozônio, confusão com outros corpos. O que diz Ramatiz? Inicialmente os cientistas podem confundi-lo com um cometa ou um novo planeta distante, como na nuvem de Oort, né? Isso ocorre porque ele possui uma matéria denso, etérea, difícil de detectar por aparelhos comuns, né? Então, há anos os cientistas vêm procurando aí o chamado planeta 9 e eles conseguem detectar as perturbações lá nos confins do sistema solar, né? Porém não conseguem achar o astro, né? Então tem uma corrida na busca por esse astro, cujo eles sabem que ele está lá nos limites do sistema solar. Eles conseguem ver as perturbações gravitacionais, porém não conseguem observar diretamente esse astro. Então, mais um ponto a favor de Ramatiz. E tem também os sinais psíquicos e sociais. A energia densa do astro intruso também mexe com a mente e as emoções humanas, né? Então temos a exacerbação do egoísmo. As pessoas tendem a exteriorizar suas piores falhas morais, gerando mais agressividade e desespero na sociedade. Então, isso a gente vem percebendo, né, a irritação das pessoas, principalmente na área aí política, onde as pessoas simplesmente não conseguem se entender. Tem também a loucura mental e emocional, aumento de distúrbios psicológicos e obsessões espirituais coletivas devido à higienização espiritual em curso. Então, o próprio Divaldo Franco, ele falou, né, quando em vida, loucura coletiva, de um aumento aí em problemas de cunho emocional, né? Aí, meus amigos, é o seguinte, continuando aqui, eu fiz um outro questionamento para a inteligência artificial. Eu pedi para ele conectar estes sinais da aproximação do astro intruso com o aumento dos eventos climáticos extremos, como por exemplo a atual onda de calor na Europa, o aumento em terremotos graves como o da Venezuela e a agressividade humana, incluindo os atuais conflitos. E eu pedi, né, para a inteligência artificial conectar como uma possibilidade e não como um fato, né? E então temos a seguinte resposta. Vou dar zoom para que vocês possam acompanhar. Então temos aqui, ao analisar os acontecimentos atuais do nosso mundo sob a lente da obra de Ramatiz, é possível traçar paralelos profundos, tratando essa relação estritamente como uma possibilidade interpretativa e filosófica, e não como um fato científico demonstrado. A ciência tradicional explica esses fenômenos por meio da meteorologia, da geologia e da geopolítica. A perspectiva espiritualista oferece uma visão multidimensional para esses mesmos eventos. Abaixo veja como os sinais descritos em Mensagens do Astral se encaixam
hipoteticamente no cenário global atual. Então eu pedi para ele conectar como uma possibilidade e não como um fato. E foi o que ele fez, né? Porque é o seguinte, sobre essa onda de calor na Europa, os cientistas falam que isso se deve às mudanças climáticas e não por causa de um agente externo como um astro que se aproxima. Mas e se no futuro eles perceberem que realmente isso tudo é devido à aproximação de um corpo celeste oculto, né, aos instrumentos científicos? Então tudo muda, né, meus amigos? É uma variável nova aí para os cientistas, né? Então temos o seguinte: a onda de calor na Europa e o magnetismo planetário. A ciência atribui as severas ondas de calor na Europa e o aumento de eventos climáticos extremos ao aquecimento global e às mudanças climáticas aceleradas pela ação humana. Mas sob a ótica de Ramatiz existe a possibilidade de que esses fatores humanos estejam sendo amplificados por uma força externa. A aproximação do astro intruso geraria uma espécie de atrito fluídico e magnético com a atmosfera da Terra. Esse calor e desregulação climática seriam os primeiros reflexos físicos da presença desse corpo denso nas fronteiras do nosso sistema solar. E o fenômeno atuaria como um catalisador, tornando o clima do planeta muito mais instável e extremo, né? Bom, há um tempo atrás eu vi um vídeo, que eu vou deixar aí na edição, de que essas mudanças no clima estão em todo o sistema solar, né? A gente tem aí aumento na magnetosfera do Sol, a gente tem aí mudanças também em Marte e em todos os planetas do sistema solar. Então, o ser humano não teria como alterar o clima nesses outros corpos celestes, né, meus amigos? Então, há de haver um fator externo que não seja aí o ser humano. O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra. Começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. Vênus, a aurora nesse planeta aumentou em 2.500 vezes no período de 40 anos. Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Júpiter, mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma. Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente e focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra, enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta. Em Saturno registram-se alterações sensíveis na atmosfera, como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana. Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. Na Terra registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975, enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas 3 décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. Claro que o ser humano influencia no planeta Terra, né, de certa forma, com as poluições que ele gera, né? Mas também
pode haver outros fatores. E tem também aqui o terremoto na Venezuela e a pressão no núcleo da Terra, né? Os graves terremotos que atingiram a Venezuela são explicados geologicamente pela movimentação e liberação de energia nas falhas tectônicas da região. No entanto, fazendo uma correlação com a obra espiritualista, abre-se a possibilidade de uma influência magnética invisível. O astro intruso agiria como um poderoso imã se aproximando da Terra. Essa atração exerceria uma pressão invisível sobre o magma e o núcleo interno do planeta. E esse puxão magnético desestabilizaria as placas tectônicas com maior frequência. Isso se manifestaria em sismos severos e inesperados, exatamente como presenciado em território venezuelano. Então, ou seja, se você pega aí um ímã e se aproxima aí de um, por exemplo, do ferro líquido, você vai ver que ele vai repuxar ali aquele líquido, né? Então, se o núcleo do planeta ele possui aí esse ferro líquido e você tem um corpo celeste com um forte campo magnético, então com certeza iria afetar com a aproximação desse campo magnético e o núcleo de ferro líquido do planeta Terra, não é mesmo? É lógico. Bom, e mais um tópico aqui, temos a agressividade humana e os conflitos globais. As tensões geopolíticas, guerras e o aumento da agressividade social costumam ser explicados por fatores históricos, econômicos, disputas territoriais e polarização política. Na teoria do livro de Ramatiz, há a possibilidade de que a psicologia humana esteja sofrendo uma forte indução energética. O astro intruso possui uma vibração densa que funciona como um espelho ou um exaustor psíquico. Ao interagir com a psique humana, essa energia faria vir à tona o que há de mais primitivo e oculto no interior de cada indivíduo: o egoísmo, a raiva e a intolerância. Os atuais conflitos internacionais e a sensação de irritabilidade coletiva serão um reflexo dessa limpeza fluídica, onde a humanidade exterioriza seus piores defeitos antes que ocorra a transição para uma nova era espiritual. Então o astro ele atuaria como um catalisador, né? Ao se aproximar e se conectar com o instinto primitivo dos humanos, ele tende a exacerbar o que há de pior dentro do ser humano, e isso refletiria aí nesse caos que vemos aí na geopolítica mundial. Bom, meus amigos, se vocês gostaram aí dessa análise, eu posso continuar trocando essa ideia aqui com a inteligência artificial, e eu teria aqui uma segunda parte, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, porque eu pergunto aqui sobre eu peço para traçar um paralelo com o espírito Arago lá do livro A Gênese, que faz parte aí do Pentateuco Espírita, né? Então essa mensagem conecta perfeitamente com a obra de Ramatiz e está lá na literatura espírita. E se vocês quiserem que eu continue abordando esse tema, digam nos comentários. Então, meus amigos, queria saber de vocês o que vocês acham disso tudo. Concordam com Ramatiz? Acham que é possível que esse astro esteja interagindo com o planeta Terra e influenciando nisso tudo que a gente viu? Diga nos comentários, quero a opinião de vocês e a gente vai trocando essa ideia. Quem quiser contribuir com o canal, pode tornar-se membro ou ajudar aí via Pix. Claro, qualquer valor é muito bem-vindo. É uma doação voluntária, obviamente. E é isso, meus amigos. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.